Terminamos o Natal e a igreja, na sua sabedoria litúrgica, nos coloca a festa da Sagrada Família logo no domingo seguinte. E falar sobre a Sagrada Família é chamar um pouco a atenção a respeito, não especialmente da Sagrada Família, mas da família que nós temos e somos. O nosso desafio não é falar de Jesus, Maria e José, mas falar da minha família, da família que eu tenho, da família que eu vivo, da família que eu consegui, que eu convivo com ela. Esse certamente é o desafio. Quando eu olho as Escrituras, eu lanço também um olhar de esperança a respeito da família. E os textos bíblicos de hoje servem-nos como espelho. Quando a gente quer dar uma ajeitada no nosso caco, nós vamos ao espelho, não é mesmo? Somente as pessoas depressivas não se olham no espelho. Quando a gente não está bem, a gente nem quer se olhar no espelho. Mas quando a gente quer se arrumar, quer se ajeitar, aí nós vamos ao espelho. Porque o espelho fala. O espelho denota aquilo que nós somos. E as Escrituras é assim também. Quando eu quero tomar um rumo na minha vida, eu vou olhar o meu espelho, que são as Escrituras. E ali eu vou encontrar o meu referencial de vida. Então nós vamos olhar nesse espelho que a palavra de Deus nos brinda nesta noite. Você já imaginou se nós fôssemos um pouquinho mais, não digo inteligentes, um pouquinho mais existencialistas? Nós iríamos fazer desses textos da Bíblia um referencial para a minha vida, especialmente da minha vida cristã. E de modo muitíssimo especial para você que é solteiro, solteira, moço, moça, e que um dia talvez você vai se casar. Porque você sabe que a maioria das situações de família não tem mais jeito. O único jeito é conviver com o conflito familiar. Mas quando a gente é solteiro e a gente tem como referência a palavra de Deus, esse grande espelho, aí você pode tomar uma decisão na sua vida. O texto de Lucas capítulo 2 fala sobre a Sagrada Família e fala sobre 5 personagens divinos que todos nós deveríamos imitar. Esses 5 personagens divinos, eles não são divinos porque eles tiveram um privilégio, não. Foram todos eles que tiveram e fizeram uma opção na vida. Assim esses 5 desejaram, talvez com exceção de do quinto que é Jesus. O Evangelho leva Jesus, Maria e José para o templo. O primeiro referencial de família é Deus. Mas não é um Deus abstrato. Não estamos falando aqui de acreditar ou não acreditar em Deus, não. É o templo. A referência primeira da família é o seu local de templo. A família tem que estar no templo. Família aqui não é nem marido, nem esposa e nem filhos. É pai, mãe e filhos. Família. Este é o espelho que não pode ser quebrado, para que você não possa ver-se de forma deturpada. O Evangelho coloca esse casal com esse filho no templo. José e Maria eram religiosos.
judeus convictos, não só convictos porque eles foram escolhidos. Maria é aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor. Maria não é aquela que se autoprivilegiou. Nossa, como eu sou escolhida, como eu sou abençoada. Não, eu sou a serva do Senhor. Desta mulher certamente só poderia nascer um grande filho. E junto ao seu companheiro José modelado pelo Espírito, para ter parte com Maria. Um esposo que não seja modelado pelo Espírito, não pode ter parte com sua esposa, irmãos. Eu aprendo isso da Bíblia. São aqueles segredinhos elementares que a gente se esquece. O problema do esposo não é ser bom ou ser mau, ser ruim, não. É ser modelado pelo Espírito para ter parte com sua esposa do projeto de Deus. José talvez foi o homem mais perfeito da criação, que morreu na mais perfeita alegria, em companhia de Maria e de Jesus. Eu me admiro quando nós ainda não descobrimos São José na nossa vida. Esse é um detalhe. Pois bem, José e Maria, cumpridores dos mandamentos da lei mosaica. Isso denota que José e Maria eram judeus praticantes da religião. E praticando a religião não era acreditar em Deus, não, é ir ao templo. E praticar a religião era cumprir a lei mosaica. E naquele tempo, quando a mulher dava à luz, havia o tal do resguardo. 40 dias em resguardo. E depois dos 40 dias, o casal ia ao templo. Se o primeiro filho que nascera do casal fosse um menino, esse menino era consagrado ao Senhor. E esse menino, depois de alguns meses, era deixado no templo, porque esse menino iria servir ao Senhor no templo. José e Maria cumpriram isto, e eles tinham que fazer uma pequena oferenda. Se fossem ricos, levavam uma novilha, mas como eles eram pobres, diz o texto, era um parzinho de rolinhas, de pombinhas. Era isto. Porque a gente não é pobre quando você não tem. Você é pobre quando você não pode oferecer nada para Deus. E José e Maria, eles eram pobres, sim, mas eles tinham aquele pouquinho para oferecer a Deus. Porque eles tinham não só aquele pouquinho que era fruto da sua pobreza, mas eles tinham a riqueza do Espírito, que era pertencer e ser participante do templo. E naquela ida ao templo, é aqui que se encontra o mistério da família cristã, que nós chamamos hoje. Ali aparecem dois personagens. E esses dois personagens só apareceram na vida de José e Maria porque eles foram ao templo. Que se eles tivessem ficado em casa, os dois personagens não teriam aparecido. Hoje nós temos muitas famílias boas, mas que ficam em casa,
e que não estão no templo. E por isso que Deus não se revela às nossas famílias. A família em si não está tão quebrada como nós imaginamos. Mas só que não tem Deus. Então é a pior situação. Pois bem, ali encontraram Simeão. Simeão em hebraico significa, traduz por Deus ouviu. Simeão sempre quis ver o Messias. Mas não era porque era somente Simeão. Todo judeu piedoso gostaria de ver o Messias um dia, contemplar com os olhos o Messias. Que era o maior milagre contemplar o Messias antes de morrer. E Simeão, movido pelo Espírito, ele vai naquele dia, talvez naquela manhã, para o templo. E ali cumpriu-se a promessa. Pergunto, quantas crianças deveriam estar naquele dia, quando Simeão chegou? Talvez muitas. Talvez não era somente Jesus o único. Mas dentre aquelas tantas crianças, uma se distinguiu. Porque esse menino que se distinguiu foi motivado pelo Espírito. E Simeão toma esse menino nos seus braços e bendiz a Deus, dizendo: olha, Senhor, agora eu posso até morrer em paz, porque eu vi a salvação. E Simeão começou a profetizar aquilo que o Espírito de Deus lançava dentro da sua alma. Começa a fazer uma verdadeira catequese, uma pregação a respeito daquele menino inocente, e que ninguém sabia quem era, e que não era diferente das demais crianças. Começou a falar sobre o que iria ser aquele menino. Queridos irmãos, vocês que tiveram crianças, bebês talvez, o que vocês falavam sobre os seus filhos? Hoje é tão triste quando a gente vê umas crianças, uns pais falando: olha que minha filha é uma princesa, minha filha daqui uns dias vai fazer balé, vai dançar bonito. Minha filha e minha filha e minha filha e meu filho vai ser um príncipe. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmãos. Parece que é um projeto errado que nós temos sobre os nossos filhos. Simeão, quando pega aquele menino no braço, ele começa a bendizer a Deus e falar do que aquele menino seria um transformador, o salvador da pátria. E é desses filhos que hoje nós precisamos, de meninos salvadores, mas somente será possível se tivermos família no templo. E Simeão não elogia nem José nem Maria, pelo contrário, decepcionaria talvez qualquer mãe, movida pelo impulso romântico da criação de um bebê. E Simeão vai dizer para Maria: olha, uma espada vai transpassar o seu coração de dor. E isso certamente acontecera mais tarde ao pé da cruz. Enfim, encerra-se esse primeiro personagem. Ali estava também uma outra personagem, Ana, modelo de mulher velha, modelo de qualquer mulher que depois de um tempo na vida precisa gastar a sua vida no templo. Casou-se certamente nova, talvez a seus 15, 17 anos. O texto diz que ela viveu 7 anos com o marido e ficou viúva.
e hoje ela tinha 84 anos e servia no templo dia e noite em jejum e oração. Não era a vovozinha que estava cuidando de netos. Irmão, hoje os nossos idosos, avós, que já cumpriram a sua tarefa, continuam cuidando dos netos e achando que estão fazendo alguma coisa interessante. E Ana gastou toda a sua vida no templo e não deixou de servir o templo. Por que será que Ana procedeu assim? Porque Ana também esperava a salvação de um dia ver o menino em suas mãos. E começou a falar sobre o menino que ela não conhecia, mas movida pelo Espírito, começou a falar de todos aqueles que esperavam a libertação a partir daquele menino, e o chamou de príncipe da paz. A diferença entre os nossos príncipes que nós criamos para resolver os nossos problemas, das nossas frustrações, com aquele menino que era o príncipe da paz e queria trazer a paz para Jerusalém, e que todo mundo estava esperando ansiosamente, e todos esperavam a libertação. Era aquele menino que aquela mulher, durante tantos anos, dedicada ao templo, esperou. E talvez um dia, no seu coração, animava a esperança de um dia também pegar no colo, nos seus braços, o Salvador. Enfim, queridos irmãos, aí continua os textos, você poderá lê-los sozinho em casa. Mas é preciso voltar uma atenção a respeito da nossa família, dos nossos filhos. Quem são os nossos filhos? O que nós fazemos com os nossos filhos? Os nossos filhos que andam pelas madrugadas afora? Será que os nossos filhos que, ao invés de encontrá-los na igreja, nós os encontramos na noite, nos botecos, nas madrugadas? Será que não está na hora de a gente trazer os nossos filhos para a igreja, para que eles também se encontrem com Simeão e com Ana, para que eles refaçam na sua vida esse sacramento perdido e desorientado? Será que não está na hora de fazermos também um convite à juventude, que um dia vai se casar, para que tenham famílias novas e diferentes? Enfim, querido irmão, querida irmã, como que está a sua família? Como que está a nossa família? Que tipo de pai, que tipo de mãe eu sou? Crê em Deus.